Boa noite, povo de Deus abençoado. Estamos chegando aí para fazer essa live. Quem for entrando aí já vai passando para a gente aí aquele feedback aí para a gente saber como é que tá as coisas. Hoje eu estou fazendo um teste aqui, pessoal, com o microfone, porque aí capta mais a minha voz. Como eu estou gravando aqui da igreja, transmitindo aqui da igreja, e tem muito eco aqui no salão. Eu queria que quem já entrou aí já fosse dando aquele feedback para mim aí, por favor, como é que tá o áudio. Nós vamos hoje falar um pouquinho aqui da palavra de Deus, porque na verdade o intuito, dessas lives aqui é edificar a vida do povo de Deus, para que a gente possa compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor aí, em nome do Senhor Jesus. Estou aqui na igreja. Hoje nós não tivemos aí cultos, como ainda estamos naquele recesso, A igreja está aberta aí durante o dia para o atendimento, mas nós não estamos ainda fazendo os cultos, Mas estamos aqui para atender o povo, Em nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos aí, quem está entrando, quem está chegando agora. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Deixa o pessoal ir entrando aí, para a gente poder começar aqui. Hoje eu queria discorrer um pouquinho sobre este assunto. Não sei se alguém viu na descrição do vídeo, aí eu coloquei como está a sua lâmpada, Como é que está a sua lâmpada? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Boa noite, irmã Edmara. Boa noite, pastor. Dá para ouvir bem mesmo com eco, Tem um ecozinho aí ainda. Eu estou falando com o microfone para ver se tirava um pouco, E o microfone ele consegue captar um pouco mais centralizada a voz. Então vamos ver se a gente vai chegar a um ponto melhor aí, em nome do Senhor Jesus. Deixa o pessoal entrar aí, que eu queria... Essa palavra, na verdade, já tem alguns dias, pessoal, que está no meu coração, e hoje eu estava meditando um pouco mais sobre ela, senti de estar transmitindo para você esse entendimento, e Deus vai abençoar, em nome do Senhor Jesus. Isso, vão entrando aí. Boa noite a todos. Tá aí a irmã Pamela, minha prima, Tá conosco aí. A irmã Valdirene, Deus abençoe a irmã. Irmão Edson. Dois Edson, Nós temos dois Edson aqui. Tem o Edson aqui de César e tem o Edson Cardoso aí. A esposa também já está por aí. Vamos entrando aí, pessoal. A gente já começa. Quem quiser se quiser pegar a sua Bíblia aí para a gente meditar junto, eu vou falar hoje sobre Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1, tá bom? Então, já quiser pegar a sua Bíblia. Irmã Geni, Deus te abençoe, minha irmã. Abraço para o irmão Manuel aí, em nome de Jesus, maridão. Irmão Gerson, o Sidney já está por aí também. A todos. Opa, acabei invertendo a câmera aqui sem querer. Deixa eu voltar aqui. Isso. Vamos entrando aí, pessoal. Vai passando aí para os seus amigos, para os seus contatos que você tiver também, que eu creio que é uma palavra para edificar as nossas vidas, como um todo. Em nome do Senhor Jesus. Eu estava falando aqui que isso é uma bênção, pessoal? A gente poder hoje ter acesso a esse canal, chamado Facebook, você poder transmitir um vídeo, fazer uma pregação aqui e juntando aí um grupo até razoável de pessoas às vezes,
do qual às vezes até dentro de uma igreja mesmo você não conseguiria, né? De quando falar uma igreja dentro de um local, né? De um templo, como temos visto bastante, né? Esse assunto sendo discorrido por esses dias, né? A igreja somos nós, né? Mas precisamos estar unidos, né? Pelo Espírito, em nome do Senhor Jesus. E aí Deus, Ele deu sabedoria para o homem, né? Inventar esses meios de comunicação, a tecnologia, e isso é útil. Quando é feito, né? Quando é utilizado para o bem, né? Eu creio que Deus, Ele se agrada. Ruim é quando tem algumas pessoas fazendo uso disso para aquilo que não presta, né? Para aquilo que é indevido. Aí a pessoa não está sendo usada por Deus e está sendo usada pelo maligno. Mas nós queremos ser usados por Deus, né? E glória a Deus por isso. Deus abençoe a todos aí que entraram, estão chegando aí conosco. Glória a Deus por isso. Pessoal, Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 1, a palavra de Deus, ela diz assim, ó: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Já nesse primeiro versículo aqui, já tem algo para nós meditarmos a respeito, né? Jesus, ele estava dizendo que o reino de Deus, ou o reino dos céus, né? Será semelhante a 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. Pegando, né, pela a visão da própria palavra de Deus, o que é lâmpada, né, na palavra? Se nós formos lá, por exemplo, para o Salmo 119, no versículo 105, a palavra de Deus, no salmista, ele disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então a lâmpada é a palavra de Deus. É ela que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Jesus, ele está contando aqui uma parábola, né? 10 virgens, e elas tomaram as suas lâmpadas e saíram para encontrarem o noivo, né? Então a palavra, né, ela é a nossa lâmpada, é ela que vai nos iluminar, é a palavra de Deus que vai ser a luz para você caminhar. A Bíblia diz que aquele que não anda na luz da palavra está andando em trevas, né? Quantas pessoas estão andando em trevas aí? Mas será que só ter a palavra é o suficiente, né? Será que só ter a palavra de Deus é o suficiente? Jesus, certa vez, ele disse que a letra, né? A letra, ela mata. A palavra, ela vivifica. Mas será que a pessoa está tendo a letra ou ela está tendo a palavra revelada? E aí, continuando o versículo 2, para quem está entrando agora, estamos lendo Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. No versículo 2 ele diz assim: E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Aí Jesus, ele vai explicar, né, o porquê da prudência de uma e o porquê da loucura das outras, melhor dizendo, né? Versículo 3: As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Algo mais aqui que a palavra nos revela de suma importância para nós. Então, veja que todas elas tinham as lâmpadas. Só que 5 delas, a Bíblia diz, que tomando as suas lâmpadas, elas não levaram azeite consigo. Então nós já vimos aqui que a lâmpada é a palavra de Deus, né? Salmo 119, versículo 5: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então a palavra de Deus é a lâmpada. E aqui a Bíblia fala também sobre o azeite. O azeite naquela época, ele era utilizado de muitas maneiras, né? Uma delas era utilizado, né, para manter a lâmpada acesa, que eram aqueles candeeiros, né? Aquelas lamparinas, elas eram abastecidas ali para ter o fogo pelo azeite. E o que é o azeite na palavra de Deus? O que é, biblicamente falando, o que é azeite?
Azeite é o Espírito, né? É o Espírito Santo. Então veja, trazendo para o entendimento que nós estamos trabalhando aqui hoje, elas tinham a palavra, mas elas não levaram consigo o azeite. Ou seja, uma vez que o azeite representa o Espírito Santo, elas tinham a palavra, mas elas não tinham o azeite nas suas lâmpadas. Elas não levaram o azeite de reserva, né? Vamos ler o versículo 3 novamente. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então veja, elas levaram as lâmpadas, mas elas não levaram o azeite consigo. Aqui já dá para a gente ter uma ideia, né? Eu coloquei como título aí, né? Como o título dessa mensagem aí, como é que está a sua lâmpada? Como é que a sua lâmpada ela está? Você tem a lâmpada, talvez você fale, não, mas eu tenho a palavra, mas eu medito na palavra, eu leio a Bíblia. Mas como é que a sua lâmpada ela está? Será que ela está acesa? Será que ela tem o óleo, né? Ela tem o azeite? Ou ela está uma lâmpada apagada? Continuando, o versículo 4 diz: mas as prudentes levaram azeites em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E continua, versículo 5: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Então você veja, elas continuavam com as lâmpadas. O que apagou foi a chama, né? O fogo, porque não tinha o que? O azeite. Mas elas continuavam com a lâmpada. Voltando a frisar. Então a lâmpada é a palavra de Deus. Talvez você que está me acompanhando agora, você que está vendo, talvez vai ver depois por vídeo essa mensagem, talvez você diga, mas eu tenho a palavra. Você se recorda do que o próprio Senhor Jesus ele disse? Jesus disse: estai em mim e eu em vós. Então veja bem, é preciso que eu esteja em Jesus, mas é preciso também que Ele esteja em mim. Muitas das vezes a pessoa ela tem a palavra, não é que ela não tem, porque uma coisa que ontem até conversava com dois pastores e a gente estava falando sobre algumas pessoas que se desviam, elas saem do caminho do Senhor, e nós estávamos falando que a gente estava aguardando dar o horário de entrar para a rádio, que nós fomos apresentar ontem, e aí nisso chegou um cidadão lá, um mendigo, e começou a conversar conosco, e ele, segundo as palavras dele, ele é desviado. E a gente falava sobre isso. Então o cara cita a palavra de Deus, mas ele tem a palavra, ou seja, ele tem a lâmpada, só que a lâmpada dele está o quê? Está apagada. Ele continua andando em trevas. Tendo a lâmpada, ele está andando em trevas, porque a lâmpada dele está apagada. A mesma coisa, eu estou aqui no salão da igreja, mas imagina que se não tivesse luz elétrica aqui agora. Imagina que alguém chegasse ali e apagasse, fosse lá no interruptor e apagasse a lâmpada. A lâmpada ia continuar aqui, mas o que ia acontecer é que o brilho dela já não estaria mais, porque não tinha energia, não chegaria energia na lâmpada para dar luz. Então, na passagem que nós estamos lendo aqui, todas elas tinham as lâmpadas, só que 5 delas, que foram chamadas de virgens loucas, elas tinham as lâmpadas, mas elas não tinham o azeite. E aí chegou um momento ali que ouviu-se, né, que o noivo estava vindo, e quando foi, né, a hora de irem ao encontro, porque como é que você vai caminhar? Como é que você vai trilhar o caminho para você chegar até o noivo, se você estiver com a lâmpada apagada? Você tem que acender sua lâmpada. E aí diz a Bíblia que elas foram pedir azeite para aquelas virgens que eram prudentes, as que tinham o azeite nas suas lâmpadas. E diz assim o versículo de número 9:
Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Olha que coisa interessante. Aquelas virgens que elas foram chamadas por Jesus de prudentes, elas poderiam ser consideradas, né, por algumas pessoas como pessoas más, sem coração. Poxa vida, coitada daquelas virgens que estavam ali precisando do azeite. Elas estavam clamando, né, dá um pouco do azeite de vocês para nós, para que nós não fiquemos, né, no escuro. Mas olha só, a Bíblia diz que as prudentes, o que elas disseram para aquelas virgens que foram consideradas por Jesus como loucas? Vão comprar. Ou seja, vocês precisam comprar de alguma maneira. Nós não vamos tirar do que é nosso e dar para vocês, porque para que não falte para vocês e para nós. Porque o que aconteceria ali se elas tirassem? Não iria dar para todo mundo. Então, a prudência, muitas das vezes, não é simplesmente a pessoa, ela também, até porque se você pegar pela a própria palavra também, Jesus diz que nós temos que ser simples como a pomba, mas nós temos que ser prudentes como uma serpente. O problema do cristão é que às vezes ele é muito pombinha, né? Ele é muito pomba, ele é muito simples, mas ele não tem aquela prudência. Quer dizer, às vezes a pessoa está perdendo o que ela tem porque não está tendo prudência. Então aquelas virgens ali que foram consideradas prudentes, elas não dividiram o azeite delas com as outras. Poderia parecer, né, aos olhos de alguns, aos nossos olhos talvez do ponto de vista natural, poxa vida, uma maldade. O que custava elas pegarem ali um pouquinho, né, do azeite delas e darem para aquelas outras virgens que estavam com as suas lâmpadas apagadas? Meu irmão, a responsabilidade de manter a sua lâmpada acesa, ela é sua. Ela é sua. Volto a repetir, o azeite aqui pela palavra é o Espírito Santo. A palavra é a lâmpada. A lâmpada é a palavra. Talvez em algum momento da sua vida você já recebeu a palavra. Já te damos, né? Nós como pastores, nós damos para você a lâmpada. Agora, nós não temos como dar para você o azeite. Você sabia disso? Quem é que dá o azeite? Tendo em vista que o azeite é o Espírito Santo, quem dá o azeite para você é Jesus. É até Ele que você precisa ir para você conseguir o azeite. Ele disse que era preciso que Ele subisse, né, ao céu, porque se Ele não fosse, Ele não poderia enviar o Consolador, no caso falando do Espírito Santo. Então quem dá o Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus. É Ele que batiza com o Espírito Santo. É Ele que te enche do azeite. Não adianta você querer pedir isso para o pastor. Se você chegar na igreja pedir: pastor, dá uma palavra para mim, nós vamos te dar uma palavra. A palavra é luz, a palavra é a lâmpada. É que nós encaramos às vezes lâmpada, né, já visando a lâmpada como um todo, a lâmpada acesa. Não, a lâmpada é como eu dei o exemplo. Você pode ter uma lâmpada aqui ainda e ela está apagada, porque não está chegando eletricidade, não está chegando energia até a ela. Então a mesma coisa, muitas das vezes a pessoa ela tem a palavra, mas não tem o Espírito ainda. Ela não tem o azeite, e ela tem que ir até quem tem o azeite para dar. Ali ele fala, né, na figura que Jesus está falando, para ir até quem vendia o azeite. Nós sabemos que não é comprado, né? O Espírito Santo não pode ser comprado, ele é gratuito, mas você tem que buscar. Não adianta você querer ficar esperando dos outros, porque muitas das vezes o que acontece com a pessoa é que ela está mal, ela está com a sua lâmpada apagada e ela começa a culpar as circunstâncias, ela começa a culpar as pessoas. Ah, mas é porque aconteceu isso, é porque aconteceu aquilo outro, por isso que a minha lâmpada se apagou. Meu amigo, minha amiga, isso é um problema seu na verdade. Pode parecer duro o que eu estou falando aqui, mas isso é uma responsabilidade sua. Você tem que manter a sua lâmpada acesa. Você tem que manter a sua lâmpada abastecida com azeite. Então, cuidado para você não perder o azeite, para você não deixar o seu azeite se acabar.
A palavra de Deus, ela diz no livro de Efésios para nós não apagarmos o Espírito, né? Não extinguir o Espírito. Fala lá também nas cartas paulinas. Cuidado para você não extinguir o Espírito Santo. Cuidado para a sua chama, né? A sua lâmpada não se apagar. Porque às vezes está sem o azeite. Então tem a lâmpada, mas não tem o azeite. Aí, continuando mais à frente, no versículo de número 11, diz assim: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, perdão, eu pulei aqui, o versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Olha que coisa séria. Quando eu estava lendo isso aqui, a primeira coisa que me veio à mente, né, ao coração, a lembrança que me veio à mente foi a arca de Noé. A Bíblia diz que depois que Noé entrou na arca, ele ficou ainda ali 7 dias dentro da arca. Só depois de 7 dias é que veio ali o dilúvio. E aí no 7º dia que Noé entrou na arca, a palavra de Deus, ela diz que Deus fechou a porta por fora. O próprio Deus fechou a porta da arca. Meu irmão, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 7, Jesus ele se apresenta para João ali, na revelação, dizendo que ele tem a chave de Davi. Aquele que fecha e ninguém abre. Que abre e ninguém fecha. Meu amigo, quando Deus fecha a porta, não tem quem abra. Só Ele mesmo é que pode abrir. A porta se fechou aqui para essas virgens. Elas eram loucas. Elas não tinham azeite nas suas lâmpadas. Quando elas voltaram, elas foram lá para buscar. Quando elas voltaram, já viu aquele termo usado, deram com a cara na porta? Pois é, foi isso que aconteceu com elas. A porta estava fechada. Quantas pessoas, meu amigo, quantas pessoas, minha amiga, você que está aí do outro lado, né, me assistindo, outros que, como eu disse a princípio, irão assistir esse vídeo mais tarde, talvez estão nessas circunstâncias. O que mais tem sido falado por esses dias é sobre a vinda de Jesus. Às vezes há uma má interpretação por parte da gente, né? Falo por parte da gente porque eu também já fiz muita confusão, né? Quando fala sobre a vinda de Jesus e fala sobre o arrebatamento da igreja, e há uma mistura aí. Mas, de um modo geral, você tem que estar preparado para os dois, né? É que o arrebatamento da igreja, ele se dará primeiro, né? Segundo o que diz a palavra de Deus lá em Tessalonicenses, que Jesus ele virá e nós encontraremos com ele nas nuvens, e depois haverá a sua vinda a este mundo, quando ele virá de uma outra maneira. Mas a questão é aqui, quantas pessoas talvez vão deixar para buscar a Deus, ou seja, para tentar comprar, para poder adquirir o azeite, quando já for tarde demais, depois que a porta se fechar? Voltando ao que eu estava falando lá de Noé, né? Aquela passagem da arca. Imagina aquelas pessoas, né? 7 dias ali, a arca ficou na terra ainda. Noé já estava lá dentro com a sua família e com os animais. Talvez as pessoas passavam lá fora da arca e quem sabe até gritavam, xingando Noé, falando algumas asneiras. Mas, meu irmão, a hora que a porta se fechou, que o próprio Deus fechou a porta por fora, não tinha como mais. Imagina que alguém chegue lá, correndo, né, lá fora, agora começa a ver os primeiros pingos de água caindo, né? E aí alguns começaram a gritar: Noé, agora eu acredito, Noé, abre a porta. O Noé ia gritar de dentro: não tem como. Foi Deus que fechou a porta, não tenho como abrir a porta, porque a porta que Ele fecha ninguém abre. Tem gente que vai esperar para a última hora para tentar correr, para tentar entrar pela porta. Não vai ter mais como, porque a porta se fechou. Meu amigo, o tempo é hoje. O dia de você buscar é hoje. Busque a Deus como talvez você nunca buscou. Aproveite esse tempo. Talvez muita gente está tendo tempo agora, né?
vivia numa correria frenética, né, numa loucura, né, doida, não tinha tempo para Deus, não tinha tempo para buscar a Deus, porque a desculpa era, não, é por causa do meu trabalho, não, é por causa disso, é por causa daquilo outro, é os estudos. E talvez agora que as pessoas estão trancafiadas dentro de casa, agora é que tem tempo. Aproveite esse momento para você buscar a Deus. Aproveite esse momento para você buscar o azeite. Não basta você ter a lâmpada, você tem que ter azeite nessa lâmpada. Finalizando aqui, né, a parte que nós paramos, no versículo 12, diz assim: e ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigia, pois, porque você não sabe nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Elas bateram na porta, mas a voz que elas ouviram de dentro foi: eu não te conheço, eu não conheço vocês. Já pensou que coisa séria? O próprio Senhor Jesus dizia: eu não te conheço. Em Mateus capítulo 7, Jesus certa vez ele disse, né, que muitos naquele dia dirão: em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos enfermos, profetizamos. E o próprio Senhor Jesus ele dirá abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não importa quem seja, meu irmão. Seja eu, que sou um pregador da palavra de Deus, seja você do outro lado aí, talvez um obreiro, seja você um mero membro, seja quem for. Se você não está da maneira da qual o Senhor ele espera que você esteja, pode ser que seja tarde demais. Aquelas virgens, elas chegaram ali diante da porta, mas a porta já estava fechada. Deus fechou a porta da arca, ninguém podia abrir mais aquela porta. Aproveite enquanto a porta está aberta. Jesus disse: eu sou a porta. Ele é a porta. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele é o caminho. Então é por esse caminho, é por essa porta que você tem que entrar. É uma porta estreita, é um caminho apertado, mas é por ele que você tem que passar, porque não tem outro. Não há outro que vai conduzir você até o céu, que vai levar você à salvação. E como sempre nós sempre costumamos dizer, né? Não é a placa da igreja, não é a religião pela qual você pertence, não é nada disso, meu irmão. É a palavra de Deus. Só que se você tem a palavra, que é a lâmpada, mas não tem o azeite, não adianta de nada. Muitas religiões aí até tem a palavra, pregam com a palavra, né, com a Bíblia. Muitas religiões estão pregando a palavra, mas será que tem o azeite? Será que está tendo o azeite ali, o Espírito Santo? Porque é o necessário. Paulo disse que o Espírito Santo, ele é o selo da nossa redenção. Sem o Espírito Santo não há salvação, em outras palavras. Então, meu amigo, você precisa manter a sua lâmpada acesa. Você precisa manter o azeite para a sua lâmpada. Não basta ter a lâmpada, tem que ter o azeite. Eu costumo dizer mais ou menos assim, ó: o que adianta a pessoa ter uma Ferrari se ela não tem combustível? Não vai servir de nada. Você vai deixar a Ferrari expondo lá? Não adianta, não serve de nada. Mas também do que adianta a pessoa ter também lá o combustível se ela não tem a Ferrari para andar? Então você tem que ter os dois, precisa ter os dois. Não adianta você ter a palavra: eu conheço a palavra. O diabo também conhece. Não é assim que a própria palavra de Deus ela diz? O diabo conhece a palavra de Deus. Ora, não foi isso que ele citou para Jesus no deserto da tentação? Não foi a palavra? Conversa com uma pessoa que está desviada, uma pessoa que se afastou do caminho do Senhor. Ela conhece a palavra de Deus. Ontem eu conversava até com o pastor Claudinei, que é da esposa do pastor Peba, e nós falávamos sobre isso. Ele falou que estava evangelizando um cidadão uma vez, e era um cara que estava desviado, até pastor, já foi.
Quer dizer, ele tem a palavra, porque não tem como. A palavra está dentro de você. Uma vez que você ouve a palavra, você vai estar com ela para o resto da sua vida. Mas não adianta você ter a palavra se você não tem o azeite. Porque muitas das vezes a lâmpada já se apagou, né? Como está escrito lá em Apocalipse 2, que você tem que guardar o que você tem, né? Você lembra de onde caísse e arrepende, volta a praticar as primeiras obras, senão eu virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Quer dizer, o que castiçal ali? Era algo que servia para trazer luz, para iluminar. Então muita gente tem a palavra, mas não está tendo o Espírito, não está tendo o azeite. Coloque no seu coração essa palavra. Ontem, na rádio, teve um momento que estava lá eu, o pastor Jefferson, a pastora Jéssica e o pastor Claudinei, e estavam falando ali sobre o Salmo 91. E falando sobre o Salmo 91, e aí depois lá conversando e tal, e teve um momento que o pastor Jefferson, ele deu a palavra para a pastora Jéssica. Ela falou algo interessante. Estavam falando sobre os acontecimentos desses dias, que muita gente está confinada dentro de casa. E aí você vê mensagens, né, na internet hoje, que chega pelo WhatsApp, falando, né, que o povo de Israel, eles estavam dentro de casa quando passou o anjo da morte, né, e o anjo da morte não entrou, eles estavam dentro das suas casas. E ela falou uma coisa interessante ali, a pastora Jéssica falou o seguinte, que às vezes não adianta a pessoa ela estar dentro de casa, se ela não tem ali na porta, né, ou nos umbrais da porta, a marca do sangue. Porque o que impediu o anjo da morte de levar os primogênitos ali, que era a última praga que veio sobre o Egito, não é que eles estavam dentro de casa confinados, é porque na porta dele, nos umbrais das portas, havia o sangue do cordeiro. Ô meu amigo, muitas das vezes a pessoa ela pode estar dentro de casa, vamos supor, né, pegando o cenário de hoje, que a indicação é para você ficar livre do coronavírus, fique em casa, né? Fique em casa. Amém. E deve fazer isso mesmo. Se é a recomendação, né, segundo a medicina aí, o pessoal da saúde e os órgãos competentes para isso, vamos obedecer. Mas não adianta de nada a pessoa estar dentro de casa se ela não tem o sangue do cordeiro. O vírus vai encontrar a pessoa dentro de casa. Porque no caso dos egípcios, eles também estavam dentro de casa. Foi de noite que o espírito, o anjo da morte, ele veio. E ele alcançou muitas pessoas que estavam dentro de casa. E até mesmo se tinha algum dos israelitas que não tinha o sangue do cordeiro, o espírito da morte ele estava autorizado a entrar ali e levar o primogênito. Então o que vai manter você protegido, estando dentro de casa, não é você simplesmente estar dentro de casa, é se você tem a marca do sangue. Eu achei muito interessante isso que ela falou, e eu peguei isso para mim, poxa, é verdade. Então, meu amigo, não adianta, às vezes a pessoa ela tem a palavra, tem a lâmpada, mas não tem o azeite. E quando ela for bater na porta, a porta vai estar fechada. Vai estar fechada. Porque ela perdeu tempo, né, tendo que ir lá buscar azeite, que era uma coisa que ela já deveria ter. Se ela tinha a lâmpada, era obrigação dela ter o azeite. Meu irmão, isso é uma coisa que fala muito forte ao meu coração. Se você tem a palavra, você conheceu a palavra, você já não é mais inocente. É obrigação, é um dever seu encher-se do Espírito. Naquele dia não haverá desculpas. Ah, mas é que é isso, né? Como eu disse agora há pouco, que muita gente começa a dar desculpas da lâmpada dela ter se esvaziado. Muita gente começa a dar desculpa dela estar com a lâmpada apagada, né? Eu não vou dizer, meu amigo, que talvez não haja razão para isso. Vai ter muita gente para tirar você. O diabo vai usar pessoas, como o próprio Jesus ele disse, às vezes pessoa, meu amigo, até da sua própria casa, da sua própria família. E eu costumo estender, né, a revelação. Eu digo, quando Jesus está falando assim, da sua própria casa, às vezes é dentro da casa de Deus, meu amigo. Às vezes é dentro da igreja, entre os nossos, que o diabo vai usar pessoas que vão dar brecha, pessoas que não estão firmes com Jesus, vão dar lugar para o inimigo, ele vai usar para te derrubar, para apagar a sua lâmpada. A palavra não tem como eles tirar de você, mas eles têm como apagar a sua lâmpada, se você assim o permitir. Então cuidado,
Por que eu digo isso? Porque Satanás, ele não usou alguém de fora para atrair Jesus. Ele usou alguém de dentro, era um dos 12. Era um que Jesus chamava de amigo. Então, Jesus, lógico, ele já sabia de tudo que estava para acontecer. Você tem que estar também sobre aviso. Saiba, vai acontecer essas coisas. Mas no dia do juízo, naquele dia que a porta se fechar, meu amigo, não vai ter desculpas. Porque a pessoa vai ser talvez condenada porque ela foi usada pelo inimigo. Mas você não vai ser inocente por causa disso, porque foi alguém que foi usado para apagar a sua lâmpada. Não haverá desculpas. Então trate de manter a sua lâmpada acesa. Olha, senti no coração de trazer essa palavra, né, esse entendimento Deus colocou no meu coração no dia de hoje para você. E espero que Deus tenha falado com você, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Você não precisa estar dentro de um templo, né? Você não precisa estar dentro de uma igreja, por assim dizer, para você buscar a presença de Deus. Você pode aí mesmo onde você está hoje, através dessa palavra, através desse canal que está chegando para dentro da sua casa agora, você ainda hoje, antes de você dormir, você dobrar os seus joelhos e começar a pedir misericórdia, começar a clamar ao Senhor e dizer: Deus, eu não quero que a minha lâmpada se apague, eu não quero ficar no escuro. Senhor, me ajuda. Se você é aquela pessoa que observa, né, já sabe que você não é a mesma, busque a Deus. A Bíblia diz no livro de Isaías que você tem que buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invoque a Ele enquanto Ele está perto. A luz já nasceu para você, meu amigo. O Senhor já preparou tudo o que você precisa. Então não haverá desculpas. Isso é para você, isso é para mim, isso é para qualquer um de nós. Não haverá desculpas. Você tem a responsabilidade de se manter nos caminhos do Senhor, de se manter na presença de Deus. Tá? Então, talvez eu estou falando até com pessoas aqui que estão, não sei eu, Deus é que sabe o coração, que estão até afastadas. E pessoas que estão dentro da igreja, tá? Quando eu falo pessoas afastadas, às vezes a pessoa está só para manter as aparências, ela continua dentro da igreja, mas ela está distante do Senhor, está longe. Você precisa se voltar para Ele, você precisa buscar o Senhor. Para de ficar olhando para as pessoas. Jesus não mandou você olhar para ninguém. Ah, mas fizeram isso, fizeram aquilo outro. Mas quem mandou você olhar para os outros? Não olha nem para mim, meu amigo. Talvez alguém pode até me considerar, não sei, né? Alguém pode me considerar: nossa, o pastor Edinaldo é um homem de Deus, vou olhar. Não olha para mim não, que eu sou tão falho quanto você, como qualquer outro. Olhe para Jesus. Hebreus capítulo 12. Olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Até porque, irmãos, vamos ser sinceros, como eu acabei de falar, você não precisa propriamente estar dentro de uma igreja para você estar firme com Jesus. É lógico que nós precisamos, é lógico que tudo isso é importante, mas e agora? E aí? Você não tem igreja agora para ir, e aí? Quer dizer que Jesus ele te abandonou por causa disso? Não, ele continua aí, irmãos, é para provar quem é o povo de Deus, quem é a igreja do Senhor. Quando Jesus, imagine que Jesus voltasse agora. Imagina que ele voltasse hoje, né? Para buscar a igreja. E aí, qual é a igreja que ele ia? Como alguns defendem, né? Veemente a placa da sua igreja. Não, porque a igreja que eu faço parte é a igreja verdadeira. Eu já vi gente falar isso. Despreza os outros irmãozinhos em Cristo, porque não fazem parte daquele ajuntamento, né, que ele se diz ser igreja verdadeira. Despreza. E aí, se Jesus voltasse hoje, quem é que ele ia levar? As igrejas estão vazias. Não, meu irmão, ele vai voltar para levar todo aquele que foi lavado e remido no sangue dele, aqueles que já o aceitaram, que já o receberam, que estão andando fielmente, que estão com as suas lâmpadas acesas. É isso que ele vai buscar. Não é a igreja A, B, C ou D, é a igreja X. Não é. Se ele voltasse agora para buscar você,
Se você está com Jesus, Ele te buscaria agora, dentro da sua casa, ou onde quer que você esteja neste momento. Talvez eu estou falando com pessoas aqui, até que estão até me acompanhando de dentro de um carro, não sei. Ele te buscaria agora, não ia lá na igreja, lá onde você frequenta, para te buscar. É agora, onde você estivesse. Então quem é a igreja do Senhor? Somos nós. Mas você precisa estar com a sua lâmpada acesa. Não basta ter a lâmpada, tem que ter azeite. Não basta ter a lâmpada, tem que estar acesa. E para estar acesa, tem que estar o azeite. Tem que ter o azeite. Tá bom? Fique com essa palavra. Olha como meu coração se alegrou ao meditar nessa palavra. Eu particularmente, é uma parábola que eu gosto muito, né? Para quem não pegou aí do começo, é Mateus capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 13, eu li aqui hoje. E eu creio que vidas foram aqui edificadas. Se você depois se você não conseguiu pegar do começo, eu peço para que você depois veja esse vídeo novamente. Vou deixar aí salvo na internet para você ver. Eu creio que vai te ajudar bastante. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Olha, a intenção aqui era fazer até a live um pouco mais rápida. Tá bom? Eu sei que tem muitos pregadores aí, muitos homens de Deus, mulheres de Deus que são aí usados, tem ousadia para falar, muito mais do que eu, tem até mais eloquência para falar, mas eu falei aquilo que Deus colocou no meu coração para que você pudesse ouvir. E como diz o Senhor Jesus no livro de Apocalipse, aquele que tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Ô igreja, é contigo, tá bom? Essa palavra é para você. Ouça essa palavra, se fortaleça, não deixe que nada tire você da sua posição. Seja essa virgem prudente, tá bom? A virgem é a igreja que foi regenerada pelo Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu oro para que Deus Ele te dê uma excelente noite de sono, para que você possa deitar e descansar, né, tranquilo ali na presença do Senhor Jesus. Queria fazer uma oração antes de eu me despedir aqui, orar por você. Talvez você está me assistindo nesta hora, você está passando por algum tipo de problema, talvez não de ordem, necessariamente de ordem física, mas um problema talvez espiritual. Talvez você está passando por um esfriamento espiritual. E você quer buscar a Deus, você quer, essa palavra falou no seu coração, talvez fala com alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar, mas não está tendo forças. Eu quero te ajudar em oração em nome do Senhor Jesus. Oremos. Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, meu Pai, eu entreguei. E a Tua palavra, meu Deus, ela é espírito e vida, Pai, para aqueles que a recebem. Oh, meu Deus, eu oro agora, Pai, pedindo a manifestação do Teu poder, meu Deus, na vida de cada uma dessas pessoas que comigo oram. Meu Deus, pessoas que estão enfrentando, meu Pai, o dia mau. Pessoas, meu Deus, que talvez se esfriaram na fé. Pessoas, meu Deus, que já não sentem mais a Tua presença como elas sentiam, meu Deus, até mesmo há um tempo atrás, ó Pai. Ó Deus, alguém que está afastado, meu Pai, da Tua presença. Alguém, meu Deus, que caiu na fé. Meu Deus, alguém que olhou para o homem e Deus, ela acabou, meu Pai, se desviando. A lâmpada dela está apagada, Pai, mas ela está ouvindo a Tua palavra. Meu Deus, ela está agora diante de Ti e ela quer, meu Deus, agora se levantar. Ela quer dar a volta por cima. Ainda dá tempo, meu irmão. Ainda dá tempo, minha irmã, de você buscar desse azeite. Não espere a porta se fechar, não espere o noivo voltar para você querer se preocupar. O dia é hoje, a hora é agora. E Deus, em nome do Senhor Jesus, como ministro da Tua palavra, meu Deus, eu quebro todo o laço do diabo sobre a vida dessa pessoa, aquilo que está prendendo ela, que está amarrando ela. Meu Deus, esse demônio, meu Pai, que colocou engano no coração dessa pessoa, e esse pensamento, meu Pai, que ele tem colocado na mente dela, para ela não voltar, porque, meu Deus, ela vai ser olhada pelas pessoas, vai ser vista com olhos tortos. Mas em nome do Senhor Jesus, eu digo: diabo, você está amarrado, você está aí proibido de atuar, de agir na vida dessa pessoa, em nome
nome do Senhor Jesus. Pai, e eu oro, Senhor, derrama, Senhor, do teu azeite, derrama do teu óleo santo, meu Deus, sobre a vida dessas pessoas que me assistem, meu Deus, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Que ela se recupere, que ela se levante, Deus, aquele que já tinha, meu Deus, que se encha ainda mais, eu te peço para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. E amém, e graças a Deus. Oh, glória a Deus, meu amigo. Olha, Deus te visitou nessa noite, hein? Tenha certeza que essa palavra, ela veio para abençoar você, ela veio para te fortalecer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continue buscando, continue agindo a sua fé, e pode ter certeza que Deus, ele vai te abençoar, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Para aqueles que não me conhecem, né, eu sou o pastor Edinaldo, aqui da igreja de César de Souza, e eu estou aqui à disposição. Você quiser me procurar, eu estou aqui para te ajudar, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Fica na paz, que Deus te abençoe. Grande abraço para todos aí, em nome do Senhor Jesus. Todos que acompanharam, ficaram conosco até o final. Alguns entraram, depois saíram, mas você que ficou firme até o fim, creia, tem uma bênção grande para você aí, em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus, fiquem na paz, e até a próxima, em nome de Cristo.